Minimalismo digital. Você já conhece esse termo ou já ouviu alguém falando sobre ele? Então vem comigo que hoje é dia de conversar. Hello, mulher! Aqui é Bianca Amaral, sejam bem-vindas ao canal. E o vídeo de hoje eu escolhi falar sobre um tema muito importante que veio assombrando, né? Veio aí na minha mente nesses últimos meses, né? Vocês sabem que eu fiz o vídeo contando como que estava minha relação com as redes sociais, principalmente com o Instagram. E dentro dessa minha busca, dentro dessa minha procura, gente, que não foi de hoje, né? Basicamente foi esse mês que eu consegui transmitir isso para vocês, mas esse sentimento vem já há quase 6 meses, então há quase 6 meses eu busco soluções e foi quando eu me deparei com o minimalismo digital. Para quem ainda não conhece, é basicamente você enxugar as suas redes sociais e principalmente nós que trabalhamos no digital, né? Seja criando conteúdo para você mesmo, como criador de conteúdo, ou seja você sendo responsável por uma rede social da sua empresa ou de outras empresas, né? Como é o caso de quem trabalha como social media. Então, essa teoria, né? Esse tema de minimalismo veio no sentido de redução de produção, tá? E na questão da saúde mental também. Por quê? Ao longo dos anos a gente teve uma crescente, né? Uma explosão de redes sociais. Então, pensa como a gente criava conteúdo lá atrás. Quem tinha um comércio há anos atrás, como que funcionava, né? Você simplesmente ou trabalhava ali dentro de um investimento muito alto, que era aparecer na televisão, aparecer na rádio, né? Ou investimentos como, por exemplo, entregar um panfleto, entregar cartão, investir em propaganda na rua, né? Aqueles carros de som que ficam passando na rua. Então, basicamente, esse era o marketing que a gente conseguia fazer e trabalhando ali, trazendo pessoas para dentro da loja, do comércio. Com a evolução das redes, com a evolução de tudo, começou o boom da internet, né? O boom das redes sociais. Então, a gente começou com a primeira, que foi o YouTube, essa que eu tô falando para vocês, que basicamente é uma rede mais de pesquisas, né? Uma rede onde as pessoas têm mais, vamos dizer, paciência, onde as pessoas se conectam por meio de vídeos um pouco mais longos e é onde a gente consegue expressar melhor as nossas ideias, né? Através de vídeos e tudo mais. E logo em seguida, né, veio, quem é dessa época vai lembrar, veio Orkut, Fotolog, essas coisas. Eu não lembro tanto, gente. Não é porque eu sou muito nova, tá? É porque até os meus 17 anos eu sempre morei em área rural, então eu não tive muito acesso à internet. Eu fui ter acesso à internet depois dos meus 15 anos. Então, essas tecnologias, além do Orkut que tinham, né? Eu não tive muito acesso. Então, o que eu conheci foi o Orkut, que eu ia na Lan House, pagava e usava. E lembro do MSN. Então, eram essas duas tecnologias que eu tive acesso na época. Eu sei que tinha outros, Fotolog, o Tumblr, né? Essas outras. Só que como eu não tinha muito acesso à internet em si, então eu ficava ali na internet básica, né? O que eu conhecia e também o que os meus amigos comentavam, porque não tinha essa disseminação de informação. Depois do Orkut, MSN, a gente teve o Facebook, que consequentemente trouxe também o Instagram. E com o Instagram veio o Kawaii, TikTok. E dessa infinidade de opções vieram também os problemas, né, gente? Muita opção. Nossa mente não parando de trabalhar. Imagina uma pessoa que tem que ter aí redes sociais em 5 plataformas e criar conteúdos para 5 plataformas. Então começou a exigir demais de nós. Foi o que aconteceu comigo, né? Que eu comentei com vocês. Quem não assistiu esse vídeo aqui, comenta aí. Depois desse, vai lá assistir. Foi onde eu contei que eu estava muito cansada de Instagram. Eu acredito que com tudo que eu pesquisei, eu defini o seguinte: eu não estava somente cansada de Instagram, e sim da forma com a qual eu criava conteúdo. Entende a diferença? Então não era somente o Instagram em si, era simplesmente a frequência, a vontade de fazer mais e mais e mais e nunca estar satisfeita, nunca estar 100% plena, tipo assim, entreguei meu trabalho digital, agora eu vou viver. Eu não tinha esse pensamento. O meu pensamento era simplesmente 100% do meu tempo trabalhando e no digital. Então eu não conseguia separar
a hora de lazer da minha hora de trabalho, porque eu trabalhava 100% no celular, até hoje trabalho. Então, depois que eu gravava um story, eu ainda ficava ali rolando o feed. Então, tem toda uma problemática, né, que eu enfrentei. Depois eu posso fazer outros vídeos falando mais sobre esses outros temas digitais, mas como esse vídeo eu quero focar no minimalismo, quero que vocês entendam. Foi aí que algumas pessoas começaram a perceber isso que eu percebi também, tipo assim, poxa, eu tô com muito excesso do digital na minha vida, tudo que eu faço é usando celular, eu tô muito focada em criação de conteúdo, eu trabalho com isso, tranquilo, mas eu não estou sabendo diferenciar. E foi aí que surgiu esse termo, onde as pessoas, principalmente criadores de conteúdo, sabe gente, como eu, como vocês que criam para marcas também, é adotar o conteúdo slowly, que é um conteúdo lento, não é aquele conteúdo que você vai postar ali todos os dias. Provavelmente vocês já sigam algumas criadoras que adotam esse estilo de conteúdo, que são aquelas pessoas que postam aí no seu canal uma vez na semana, ou têm um estilo de vida diferente, não estão sempre ativas no Instagram, tá? Então, o que é esse minimalismo, Bia? E é o que eu estou começando a adotar, tá? Eu acredito que, assim, tem fases da vida. Você pode adotar o minimalismo digital, tanto na sua vida pessoal, como, por exemplo, vou reduzir o uso das redes durante o meu dia. Você pode adotar o minimalismo como criador de conteúdo, no sentido de vou escolher 2 redes para eu trabalhar, focar nessas 2, ou vou diminuir a frequência. Então, existem várias maneiras e eu acredito que cada pessoa vai escolher a maneira que fique melhor para ela, tá? A maneira que eu gostei, que ficou melhor para mim, foi o seguinte, gente, focar em 2 redes, porque a gente tem muitas redes, né? 100% conexão. Então, eu estava tentando criar conteúdos em diversas redes e o pior, conteúdos diferentes para cada rede. Então, vocês pensam, eu tenho meu canal no YouTube, Bianca Amaral, onde eu falo sobre empreendedorismo e, na verdade, veio para essa vertente por causa da minha loja. Então, meu canal nunca foi somente sobre loja. Quem acompanhar aí lá nos vídeos antigos vai ver que eu falava sobre dicas de decoração, DIY. Então, veio para minha rotina. E a minha rotina, como é loja, a loja do empreendedorismo entrou dentro do meu canal. Mas o meu canal nunca foi sobre empreendedorismo, foi sobre dicas do dia a dia, foi sobre conexão com pessoas. Então, essa é a vertente do meu canal. E acabou que com os meus vlogs, eu comecei a atrair empresárias. E aí eu comecei a dar dicas também. Mas não só sobre isso. Meu canal não é só sobre lojas, entendeu? E diante disso tudo, gente, tendo esse canal no YouTube, que é um conteúdo específico, né? Tendo uma loja de roupas para cuidar, quem é dona de loja vai saber que não é só você fazer um story de bom dia, não é só você mostrar um look que você vai vender. Então tem que ter estratégia, tem que ter ações de marketing, tem que ter capital, tem que gerir estoque, tem que aprender sobre comunicação, marketing, financeiro, sobre tudo que precisa uma empresa. Então são muitos aspectos, não é somente o marketing em si. Você também tem que ser muito bom em gestão, tem que saber gerir pessoas, funcionários, negociação com fornecedor, o time certo de fazer as coisas. Então, a questão do empreendedorismo me mudou, me transformou demais em outra pessoa. Então, a Bianca que começou uma loja de roupas em casa, que é desse vídeo aqui, não é a mesma hoje que tá gravando esse vídeo para vocês, porque eu passei por diversas transformações, mentalidade, aprendizado. Então, aprendi muitas outras coisas que naquela época eu não tinha noção que existiam. E principalmente quanto era importante naquela época eu já ter uma noção de cuidar mais da minha saúde mental, que era 100% e hoje não está mais 100%. Posso colocar que está 60%, tá, gente? Eu não tô com nenhuma depressão, ansiedade, graças a Deus, diagnosticada, não. Mas eu tenho muito essa consciência de o momento certo de dar uma pausa, reorganizar e seguir meu caminho, tá? Então, eu tenho esse canal do YouTube, eu tenho o meu Instagram da minha loja, que não é só um Instagram, é tudo que envolve uma loja. E eu tenho o meu Instagram pessoal, que eu também gosto, porque eu não vou postar uma foto eu e minha família no meu Instagram da minha loja. Então, não faz sentido. Então, eu tenho o meu pessoal, onde eu compartilho as minhas coisas pessoais, né?
tenho meus amigos, sigo pessoas que eu quero aprender, que me inspiram. Então é isso. E aí eu comecei a entrar numa pilha, gente, para vocês verem como é importante a gente se conhecer. Comecei a entrar numa pilha e falar assim, não, eu vou criar um outro canal no YouTube, onde eu vou postar todos os dias. Vou deixar esse canal que eu já falo sobre empreendedorismo só para empreendedorismo. E vou focar no Instagram, vou focar no TikTok, vou ter 2 TikTok, 2... Gente, vocês têm noção do que eu ia fazer com minha vida? Então eu ia viver só para postar. E aí foi quando conheci esse termo, comecei a pesquisar mais sobre o assunto e que descobri que basicamente é a redução do seu tempo online, a redução do seu contato com redes sociais, com o digital. É viver no off, gente. E eu comecei a praticar isso, comecei a fazer caminhadas, comecei a regrar mais o meu tempo no celular. E não é fácil. Se você está passando por isso que eu estou passando também, comenta aí. Se é fácil, não é fácil, porque é um hábito. Então, é um hábito. Ah, vou ao banheiro, já pego o celular pra ir junto. Ah, tô na rua, já tô com o celular. Tô em uma fila, tô no celular. Então, são atitudes que a gente toma sem ter noção, sem ter consciência. E essa questão do minimalismo, ele veio para falar assim, calma, a vida não é o seu celular, não são as redes, a vida não é o que está acontecendo ali. A sua vida é o que está acontecendo aqui, no off. E muitas vezes na minha vida eu falava assim, não posso fazer isso, porque o que as pessoas vão pensar, como eu vou postar sobre isso, como eu vou contar. É como se você estivesse vivendo, pensando na satisfação que você tem que dar para as outras pessoas. E isso não é saudável, porque a nossa vida, ela depende e ela diz respeito somente a nós. Por mais que você compartilhe sua rotina, compartilhe seus conteúdos, compartilhe um pouco do seu dia a dia, se, por exemplo, um dia você faltar à academia, é como se aquela coisa te consumisse, falasse assim, nossa, como que eu vou explicar para as pessoas que eu não fui hoje? É como se aquela cobrança externa estivesse em você, quando no final ninguém liga. Ninguém liga, é uma cobrança que você tem. Não, eu preciso explicar para as pessoas por que eu tomei essa decisão. E deixa eu te falar, você não precisa explicar para ninguém. Você não precisa se explicar. Se hoje você decidir tomar um rumo na sua vida, sei lá, hoje você falhar como empreendedora, hoje eu estou muito cansada e decidi não abrir minha loja. Vários dias eu já fiz isso, gente. E eu não vim e expliquei, ai gente, eu tive que fechar a loja porque eu estou muito cansada, não sei o quê. Zero. Isso vai trazendo uma leveza. Então, viver conforme o minimalismo digital é trazer uma leveza para a sua vida. É você não ficar com aquele peso de preciso postar, tenho que postar. E sim trabalhar com aqueles conteúdos que você já gosta, tá? E aqueles conteúdos que não vão trazer um fardo a mais na sua vida. E eu vou falar para vocês o meu plano prático. E você pode aplicar para vocês também, gente. Como, por exemplo, para o meu canal do YouTube, o meu plano prático, como eu quero crescer o meu canal, eu quero que o meu canal seja uma fonte de renda, né? Talvez não seja o seu caso, ou talvez seja o seu caso de querer começar um canal. Como que eu vou trabalhar essa questão do canal na minha vida? Antes, eu ficava, há um tempo atrás, há pouco tempo atrás, na verdade, eu 100% do meu tempo ficava pensando no meu canal, ficava querendo gravar vídeo, não dava tempo, eu não tinha organização com o canal. Por mais que pareça que tinha, né? Mas não tinha. Então assim, deu vontade de gravar tal vídeo hoje, vou lá e gravo e tal dia eu edito, tal dia que der eu posto. E sempre mantendo a minha constância, que foi de 2 até 3, 4 vídeos no canal por semana. E quando eu fiz o experimento de postar todos os dias da semana vídeos em que eu sento, converso, falo um pouco mais do que eu penso e deu resultado. Então pensei, poxa, eu posso seguir nesse caminho de conversar com as meninas, de dar meus conselhos, de falar como que tá sendo essa transição, né, de uma pessoa que estava 100% conectada para uma pessoa que está focando mais no real, saindo um pouco do digital, indo para o real. E então eu pensei, dentro do meu canal do YouTube, eu vou fazer vídeos como esses, ajudando, entrando no nosso tema, auxiliando vocês, né? Eu acredito que pelos comentários daquele vídeo, muitas pessoas também sofriam desse acúmulo na mente, acúmulo de funções, acúmulo de pensamentos,
aquela necessidade de estar sempre online. Então, como eu vou trabalhar no YouTube, um dia certo de gravações, tá? E ao longo da semana gravando também, porque eu ainda vou continuar com vlogs, que é uma parte que eu gosto demais. Dentro do Instagram da loja, gente, ter dias fixos também para gravação de conteúdos, tá? Então, eu vou pegar um dia para gravar conteúdos para a semana toda e durante a semana eu só vou editando, o que antes não acontecia. Então, não tinha dias fixos. O dia que eu tava com vontade, eu ia fazer. E esse também é um erro, né? Não é quando a gente tá com vontade, quando eu tiver com vontade eu vou gravar. Não, porque é o seu trabalho. Então, preciso ter uma frequência. E o meu pessoal, que vai ficar um pouquinho mais solto, né? Nos conteúdos mais criativos. E quem tá acompanhando também, eu já tô fechando algumas parcerias, tô divulgando algumas marcas. E tá sendo muito bom o retorno para mim, tanto financeiro como crescendo o meu perfil, tá? E essa é uma área que eu gosto muito, é uma área que eu vou focar na criação de conteúdo digital. É uma das áreas que eu mais gosto. Então, para você que tem a sua loja, Bia, eu tenho a minha loja de roupas, de sapato, como eu posso praticar esse minimalismo? Gente, como eu falei para vocês, primeiro ponto, delegação, tá? Se você não entende nada de Instagram, contrate o social media. Bia, não tenho como contratar hoje. Gente, tem pessoas que estão iniciando. Depois eu vou até contar pra vocês que eu até fiz... Vocês lembram que eu estava trabalhando um pouco de social media para uma empresa? Eu não vou mais trabalhar, porque é um trabalho muito cansativo. Depois eu faço um vídeo explicando por que eu desisti dessa profissão de social media. Eu não quero mais ser social media, a não ser minha própria, né? Não quero mais trabalhar com o Instagram de ninguém. Depois eu conto os motivos, tá? Mas tem gente que gosta, tem gente que quer trabalhar com isso. E tem muita gente iniciante, tá? Que cobra um valor pequeno. Então você pode fazer uma parceria com essa pessoa. De que assim, você dá menos responsabilidade e paga menos. Entendeu? Então ao invés da pessoa postar todo dia, ela vai postar 3 vezes na semana. Ao invés da pessoa criar o conteúdo, ela te envia os roteiros e você cria o conteúdo. Então, a minha dica para você que tem um comércio é contratar um profissional, porque hoje o Instagram não é mais amador, gente. Já foi o tempo que a gente ligava a câmera, que a gente postava qualquer coisa e vendia. Hoje não vende mais. Hoje precisa de uma estratégia. Mesmo que a pessoa seja iniciante, tem uma pessoa ali do seu lado que vai te dar ideias, que vai caminhar junto com você ali na questão de criação de conteúdo, ideias, direcionamentos, já faz uma enorme, enorme, enorme diferença, tá? Então, meu conselho é delegação. Depois, gente, seria seguir esse padrão que eu tô fazendo até para o YouTube. E vou fazer para o Instagram também. Um dia certo de gravações, gente. Porque a gente tem milhões de afazeres. Não dá pra você, toda hora do seu dia, às vezes você nem tá arrumada. Por exemplo, hoje eu me arrumei, fiz minha maquiagem, fiz meu cabelo. Vou gravar vários vídeos pra vocês hoje. Se fosse antigamente, eu ia gravar um videozinho só, tchau. O outro nem sei quando que eu iria gravar. E aí vai se perdendo. Então, tira o dia pra fazer essa criação de conteúdo, pra fazer reels. Se você não puder fazer stories todo dia, imagina, todo dia você chega na loja e fazer stories. Tira o dia, troca de roupa ali mesmo, faz uma make legal, faz 5 stories de bom dia, cada dia falando, além do bom dia, algum assunto, loja aberta, venha conhecer, vou postar as novidades. E vai usando esses vídeos durante a semana. Então, acaba que o peso fica bem menor. Se você também gostar de programar seu conteúdo, fica muito bom, porque naquele dia, naquele horário, vai ao ar. Eu não gosto, eu prefiro postar ali no momento, pegar o que eu quero postar e postar, editar e postar. Mas quem trabalha, principalmente com social media, sabe que a gente trabalha agendando posts, agendando stories, tá? Tem como agendar stories também pelo aplicativo da Meta, tá? É o Facebook Business Suite. Eu não sei se mudou o nome, nunca mais eu usei, mas eu vou colocar uma foto aqui. Esse aplicativo você controla tudo. Você posta seus stories, você consegue programar stories e publicações. Então, às vezes o nosso erro é querer muito o automático, o agora, o orgânico. E isso vai te desgastando aos poucos.
ao invés de você estar aproveitando com sua família, ao invés de você estar descansando ou simplesmente vivendo, você está ali dentro de uma plataforma. E às vezes a gente pensa assim, mas eu uso Instagram, uso WhatsApp. Não pago nada, é grátis. Mas você paga com a sua vida, com o seu tempo de vida. Então, o que conta para o Instagram, o que conta para o Face, o que conta para o TikTok é o seu tempo de tela. Então, quanto mais tempo eles conseguirem deixar você ali na tela, é melhor para o aplicativo. E existe até tem um documentário tem um documentário na Netflix que fala sobre isso. Eu vou colocar esse documentário aqui aparecendo para vocês. É alguma coisa assim das redes, o nome. O Dilema das Redes, se eu não me engano, fala muito sobre isso, de como as redes trabalham para que você esteja sempre ali online, para que você acredite que a sua vida está ali dentro. Mas eu quero nesse vídeo trazer você de volta, falar que sua vida não está ali dentro. Sua loja não é aquele perfil, eu só tenho 1000 seguidores. Sua loja não é só 1000 seguidores, sua loja pode ser muito mais. Eu tenho meu perfil pessoal, só tenho 20 pessoas me acompanhando. E vocês veem como a gente perde a noção também dos números, né? Às vezes aqui nos meus vídeos, 1000 pessoas assistem meu vídeo. E eu começo a pensar, só preciso de mais. Mas imagina você conversando com 1000 pessoas. Gente, eu não me imagino. Nem com 30 eu ainda não me imagino. Eu tenho vontade de começar dar palestras um dia, sei lá, alguma coisa assim, que eu gosto desse sentido. Mas eu não me imagino hoje em uma sala, em um auditório com 1000 pessoas. E às vezes o meu vídeo do YouTube tem 1000 visualizações, tem 1000 pessoas assistindo. E com a internet, com esses números gigantescos, a gente pensa só. Então, se os seus stories 300 pessoas assistiram, não é só. São 300 oportunidades de venda. Se 20 pessoas assistiram, são 20 oportunidades de venda. E às vezes, quase sempre, a gente perde a noção dos números quando a gente está muito inserido na vivência de internet, de redes sociais. Sendo assim, gente, você que também quer adotar esse estilo de vida, que é o minimalismo digital, tá? Que pode vir para outras áreas depois. Tem o minimalismo nas roupas, tem o minimalismo nos cosméticos. Esse tema, essa pauta tá super em alta. Eu ainda quero falar muito mais sobre isso, mas como esse é um vídeo geral, eu tive que trazer várias situações para exemplificar para vocês. Mas depois posso trazer questões mais pontuais sobre o minimalismo digital, tá? Você que quer viver sobre esse aspecto de valorizar a sua vida real, comece tendo hobbies, tendo coisas que você goste de fazer além do digital. Por exemplo, eu falo muito de mim, tá, gente? Porque é uma jornada que eu estou vivendo. Chega na loja, posta seus stories. Ao invés de você, depois daquilo ali, você focar na sua loja, organizar o seu espaço, sei lá, pensar em estratégias, ler alguma coisa ali, né? Aprender, porque a gente sabe que a gente fica na loja por muito tempo. Dá tempo de você ler um livro, aprender alguma coisa, ver um podcast. Não, você ficar rolando a tela. Então, enquanto não tem ninguém para você atender, você tá assistindo conteúdo, tá? Eu acredito que para você criar, você tem que consumir. Mas para você criar bem, você tem que consumir bem, porque a gente só oferece aquilo que a gente tem. Se você só tem besteira, se você só assiste bobagem, se você só assiste gente fútil, você vai oferecer besteira, bobagem, coisa fútil para sua audiência. E se você se abastece de coisas boas, de coisas que agregam, você vai distribuir coisas boas e coisas que agregam. Então, ao invés de você ficar na sua loja perdendo seu tempo, gastando sua energia ali, consumindo, deixa um dia só para você fazer criação de conteúdo. Deixa aí uma tarde para você organizar a sua loja, fazer o VM, como eu mostrei para vocês, tem vídeo ensinando. Ou dá uma organizada no estoque, faz uma faxina, sabe? Tenha atividades offline, não fique somente com as atividades online, porque a gente acaba que fica muito tempo imerso ali nas redes sociais e perde o bom da vida. E acha que a gente não é feliz no agora, só vou ser feliz quando minha loja tiver 1 milhão de seguidores,
Só vou estar bem quando eu faturar 100 milhões. Se eu tô faturando 50 mil, não tá bom. Eu já estive nessa posição de faturar 50, 60 mil e ainda não estava bom para mim, estava insatisfeita. Então, é preciso dar esse start, essa virada de chave. E é por isso que eu vou trazer essa semana aí para vocês alguns conteúdos, uns contando um pouco da minha trajetória, outros dando conselhos, né? Vocês já viram que eu gosto de ter esses vídeos de conversa, de bate-papo, então vocês vão acompanhar isso também no canal. E vlogs, tá? A gente também vou trabalhar com vlogs todo domingo para vocês. Então, eu acredito que esse seja um vídeo de transição do canal, de uma nova fase, de uma nova Bianca Amaral, de um novo canal. Eu ainda tô um pouco perdida, né? Ainda tô tentando adaptar, mas a gente consegue, né? Quando a gente tem um foco, uma determinação, a gente consegue. Então são muitas e muitas questões e eu decidi trazer esse vídeo. Ficou um vídeo longo, ficou um vídeo mais longo. Vão se acostumando, teremos vídeos longos, vídeos de bate-papo. Então a gente vai amadurecendo na nossa conversa, tá, gente? E é isso, eu espero que tenha aberto aí alguns gatilhos para vocês do bem, mudanças para o bem, que você pode fazer na sua rotina, na sua vida, para você se sentir mais satisfeito. Porque tudo ao nosso redor vem para que a gente não esteja satisfeito com aquilo que a gente tem, que a gente fique muito olhando a vida do outro e esqueça de melhorar a nossa... E esqueça de melhorar a nossa própria vida. Então, fica de alerta para vocês, pesquisem sobre esse termo se você se interessou. Tem vários vídeos aqui no YouTube, o meu é mais um deles, voltado para vocês, né? Lojistas, quem tá nessa questão aí, assim como eu. Então, é isso. Muito obrigada pela companhia, um big beijo. Ah, não esquece, gente, de deixar seu comentário. O pagamento dos meus vídeos, todos os vídeos, são os comentários de vocês. Então, comenta o que você acha desse tema. Você já tentou fazer um detox das redes? Como que é para você a criação de conteúdo? Deixe seu comentário aqui pra gente conversar, né? Interagir mais aí nos comentários, tá? Muito obrigada pela companhia. Big beijo e tchau, tchau!